Muito bem, e agora sim a pauta mais polêmica do dia. Aliás, eu devia ter vindo hoje com a minha camisa social amarela. Quando eu uso, o pessoal diz assim, essa camisa é muito feia, Felipe. Eu só uso em ocasiões especiais, até de zoeira, diz assim, de eleição no Brasil, ou de vitória do Brasil em algum jogo. Aí eu boto lá as cores da bandeira, que eu gosto muito, mas tem gente que não gosta, diz que fica cheguei demais e tal. Eu devia ter posto a minha camisa amarela por um outro motivo hoje, em homenagem à amarelada oficial do presidente da República. Jair Bolsonaro comunicou ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre a interferência na Polícia Federal, que não vai mais depor, né? A produção até colocou assim, mas nunca ia, né? Essa que é a verdade. Ele ainda pediu que a investigação seja remetida à PF para a elaboração do relatório final. Em ofício encaminhado ao STF, a AGU, Advocacia Geral da União, afirmou que, como o prazo da investigação está perto do fim, o presidente vai declinar do meio de defesa. A AGU escreveu, aspas, o peticionante vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, declinar do meio de defesa que lhe foi oportunizado unicamente por meio presencial no referido despacho, aliás, como admitido pelo próprio despacho à respectiva página 64, e roga pronto encaminhamento dos autos à Polícia Federal para elaboração de relatório final a ser submetido, ato contínuo, ainda dentro da prorrogação em curso, ao Ministério Público Federal. Fecho aspas. Eu fiz questão de ler aqui em todo o termo formal para vocês verem como é que se faz uma amarelada formal, né? Com palavras bonitas. Ainda antes de se aposentar, o antigo relator, ministro Celso de Mello, havia determinado o depoimento presencial. O inquérito teve início a partir dos fatos revelados com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça no dia 24 de abril. O advogado Rodrigo Sanches Rios, que defende Moro, divulgou uma nota em que se diz surpreso com a desistência do presidente de depor no inquérito que apura suspeita de ingerência na PF. Abro aspas. A defesa do ex-ministro Sérgio Moro recebe com surpresa o declínio do presidente da República de atender a determinação para depor em inquérito no qual é investigado. A negativa de prestar esclarecimentos, por escrito ou presencialmente, surge sem justificativa aparente e contrasta com os elementos reunidos pela investigação que demandam explicação por parte do presidente da República. Fecho aspas. Cláudio, é sempre bom a gente esclarecer que o Sérgio Moro não abriu investigação nenhuma. O Sérgio Moro saiu do governo, né? Ele teve uma promessa de carta branca do presidente, isso não aconteceu, né? O Bolsonaro, para variar, descumpriu a palavra, houve vários atritos, porque o Bolsonaro, depois que veio à tona a sujeira do gabinete do filho, ele passou a tentar desmontar o sistema de combate à corrupção, abrandou a legislação penal, transferiu o COAF contra a vontade do Sérgio Moro, e aí, né, eu já falei de várias etapas aqui, ele resolveu exonerar o diretor-geral da PF, queria ter o controle da superintendência da PF no Rio, onde tinha avançado um inquérito sobre o Flávio Bolsonaro, foi a gota d'água para o Sérgio Moro e ele saiu dizendo que não tinha nenhuma alegação técnica. E a partir daí o PGR Augusto Aras, inimigo da Lava Jato, abriu o inquérito, de repente até pensando em abrir um inquérito para depois inocentar mesmo, né? E aí tentar minimizar aquela turbulência oriunda da declaração do Sérgio Moro. Então, Cláudio, como é que você viu aí esse posicionamento do presidente que tinha muitas contradições a respeito desse caso? Bom, a abertura foi dada pelo Celso de Mello, porque no voto dele, o Celso de Mello estava decidindo se o presidente tinha de depor presencialmente a pedido da PF ou se poderia depor por escrito, né? Ele fez aquele voto dele, né, sempre muito rocambolesco, e em determinado momento do voto dele ele disse que, olha, apesar de tudo, apesar de eu defender aqui que a Polícia Federal pode sim se intimá-lo para depor presencialmente, etc., o presidente, como qualquer cidadão, pode se negar a depor. Pode não ir, ele pode ir, ficar calado, ou ele também pode não ir. Então, quem abriu essa possibilidade ali, que deixou claro, que ressaltou essa possibilidade, que foi oportunamente fisgada pelo AGU, tá? Foi o próprio Celso de Mello que fez isso. Tá? Lembrando que o AGU ele também tem aí uma relação muito boa com os próprios ministros do Supremo, né? A esposa dele trabalhou no gabinete do Gilmar, enfim.
e ele, obviamente, aí já sabe o caminho das pedras. Tá? José Levi. O Bolsonaro precisava depor. A defesa do Moro disse que precisava porque tem muita coisa que precisa ser explicada. Ele ia explicar alguma coisa? Não. Então, no fim das contas, fica elas por elas, porque o Bolsonaro ele tem como defesa jurídica o negacionismo também, né? Ele sempre negou qualquer tipo de ingerência, de interferência, e nesta petição ali, neste documento enviado pela AGU ao Alexandre de Moraes, que é o novo relator, ele diz, inclusive, que a reunião lá, aquela fatídica reunião do dia 22, aquela que acabou sendo divulgada, né? Todo mundo ficou dos palavrões, do comportamento do Sérgio Moro, do comportamento do Mourão, né? Todo mundo viu, teve aquela história lá do Abraham Weintraub. Enfim, ele diz que naquela reunião ficou claro que o Bolsonaro nunca quis interferir. E, na verdade, é justamente o contrário. Quem assistiu à reunião ficou com a impressão clara ali de que ele interferiu, sim. Ele disse, inclusive, que ia interferir, né? Aí tem toda aquela jogada de falar de que PF, ele não se referia à Polícia Federal. Enfim, o fato é o seguinte, o Bolsonaro sempre quis interferir, já está interferindo, vai interferir mais. Um dia desse, eu notei, ressaltei até no site, na segunda-feira, acho que foi na live de sexta-feira, se eu não me engano, ele levou a tiracolo o Alexandre Saraiva, delegado, superintendente da Polícia Federal no Amazonas, tá? A despeito de falar ali de Amazônia, de não sei o quê, de crimes ambientais, de garimpo, etc., ele levou o superintendente, que é um cargo técnico, levou a tiracolo e colocou numa live política, né, que é no canal dele. Primeiro que isso teve um impacto negativo na própria corporação. Muitos colegas do Saraiva, que sempre consideraram ele um delegado técnico, muito bem capacitado, olharam aquilo e falaram assim, isso aí está cheirando mal. Por quê? É uma sinalização muito ruim, é uma sinalização de politização da Polícia Federal, de aparelhamento da Polícia Federal. E o Alexandre Saraiva justamente era o delegado que o Bolsonaro sempre quis colocar na Superintendência do Rio de Janeiro. E muita gente se pergunta por quê, né? Ele, no depoimento que ele deu à Polícia Federal neste inquérito que investiga aí a interferência do Bolsonaro, ele disse que, inclusive, foi convidado para a Superintendência da Polícia no Rio pelo Ramagem, né? Que é o diretor da ABIN, que vai assumir, já tentaram colocar ele como diretor da PF, não deu, mas ele vai acabar assumindo a PF porque esse é o plano do Bolsonaro. Agora, isso aconteceu quando você tinha outro diretor como diretor-geral, outro delegado como diretor-geral, que era o Maurício Valete, você tinha outro ministro, que era o Sérgio Moro, e o Bolsonaro fazendo esse caminho paralelo, acionando aí o Ramagem, chefe da ABIN, como garoto de recado para ir convidar o Alexandre Saraiva para assumir o Rio de Janeiro. O que é interessante disso é que o Alexandre Saraiva foi o delegado que fez a maior contra o IBAMA no Rio de Janeiro, na história do Rio de Janeiro. Prendeu 2/3 lá dos funcionários do IBAMA, isso em 2006, operação que causou muito impacto no Rio. Envolvia justamente pagamento de propina para fiscal do IBAMA, para liberação, né, para aquelas licenças ambientais ali feitas nas coxas, justamente para cumprir, para atender a interesses do mercado imobiliário e de outros interesses empresariais. E essa operação do Alexandre Saraiva, na época, prendeu mais de 30 pessoas, mais de 40 foram denunciadas, mais de 30. Entre os presos está um consultor ambiental, né, que é o Carlos Favoreto, que simplesmente se tornou um dos maiores apoiadores do Bolsonaro, de receber medalha lá na LERJ do Flávio Bolsonaro, de tirar foto junto, de fazer campanha. Inclusive, ele preside o Parque Olímpico, né, o Golfe Olímpico, lá na Barra da Tijuca,
e o Golfe Olímpico virou um gabinete ali político. Vários políticos bolsonaristas frequentam o restaurante ali do Golfe Olímpico, onde conversam sobre articulação. Nessas eleições teve muita articulação que foi definida lá, falam de vários interesses. Então é muito interessante que o Bolsonaro esteja puxando para debaixo ali do braço dele, da asa dele, um apoiador dele. Então fica aquela impressão de que tem alguma coisa a mais aí que a gente ainda precisa entender, que a gente ainda precisa descobrir. Mas o fato é, continua interferindo, vai interferir mais ainda. Ontem, inclusive, eu publiquei que a delegada, a Cristiane, né, que cuida justamente, que preside esse inquérito, que está tocando esse inquérito da interferência aí do Bolsonaro, ela foi dispensada do comando do grupo de inquéritos especiais, justamente aqueles que investigam autoridades com foro. Isso acontece agora, né, nas vésperas aí dessa decisão do Bolsonaro de não querer depor, e chama atenção também nessa decisão, ele dizendo o seguinte: olha, eu não vou depor e o inquérito precisa terminar, então vamos terminar logo com isso. Está ali no juridiquês da AGU, mas o recado é simples: vamos encerrar o caso. A delegada permanece presidindo o inquérito, tá? Só que eles querem resolver isso de uma vez. Então, gente, olha, eu não tenho outra sensação, outra impressão que não seja a da confirmação daquilo tudo que foi dito pelo Sérgio Moro, né, com todos esses fatos novos. Estou aqui expondo os fatos que levam a ter essa conclusão, né? Cláudio, vamos detalhar isso aqui na prorrogação. Preciso encerrar a transmissão no rádio. A gente ainda vai falar de outras iniciativas nesse sentido, de tentar frear investigações durante esse governo, e também do candidato favorito lá do Flávio Bolsonaro para conduzir o processo, para chefiar o Ministério Público do Rio de Janeiro, nesse país em que investigado quer escolher o investigador, e às vezes consegue escolher o investigador e até o juiz, mas a gente mantém a vigilância. Então encerra a transmissão aqui para a turma da Rádio Educadora, aliás, sempre agradecendo a equipe da rádio e aos mineiros e mineiras que têm acompanhado o Papo Antagonista de segunda a sexta, às 18 horas. Voltamos amanhã com a nova edição da Cruzoé, sempre especial, trazendo notícias exclusivas, e eu e Cláudio permanecemos ao vivo aqui com imagens no YouTube em umantagonista.com/ao vivo. Muito bem, Cláudio Dantas, você ia falando do caso da delegada Cristiane Correia Machado, e aí você ia terminar o raciocínio, diga aí. Não, justamente, quer dizer, tudo indica que eles querem resolver logo esse inquérito, tirar o inquérito da sala, né? Tirar esse bode da sala, resolver rapidamente para continuar com o projeto aí de poder, né, de aparelhamento da Polícia Federal. Há já nos bastidores aqui vários órgãos de imprensa, nós inclusive já confirmamos isso, novas articulações para mandar o atual diretor, o Alexandre Rolando, lá para alguma embaixada, né, como adido aí em alguma embaixada. O Rolando Alexandre Souza, que Rolando é tanto Alexandre, né? Tem o Alexandre Ramagem, o Alexandre de Moraes lá no STF, e o Rolando Souza é Alexandre também, é Rolando Alexandre Souza. E tem o Alexandre o Grande na presidência. Então, a gente tem uma situação que provavelmente vai se deslindar da seguinte maneira: inquérito encerrado, arquivado, sem pedido de indiciamento de ninguém, né? Com sorte, também não vai ter nenhum tipo de pedido de indiciamento do Moro, né? Por denunciação caluniosa. Que eles querem tirar isso logo da sala, tirar esse bode da sala, e para quê? Justamente para avançar nessa mudança na cúpula da Polícia Federal novamente, com o fim de colocar finalmente o Ramagem no comando da PF. Se eles fizerem isso agora, obviamente que vai causar um barulho maior, porque o inquérito ainda está em curso. Então, o que eles querem, fica claro nesse pedido aí da AGU, encerra logo esse inquérito para a gente continuar o nosso... É exatamente isso. Eles querem que o inquérito acabe para poder avançar nessa interferência. É bom deixar claro, as declarações que o Sérgio Moro deu ao sair do governo, todas foram comprovadas.
todas foram comprovadas pelas mensagens, pelos depoimentos. Nem o general Augusto Heleno conseguiu mentir no depoimento para dizer que o Bolsonaro teve dificuldade de trocar membro da segurança física familiar dele, porque ele falou lá na reunião, eu tentei trocar gente da segurança nossa e não consegui. Ele estava se referindo à Força de Segurança, que é a Polícia Federal, a Superintendência da PF no Rio. Ele tentou lá no segundo semestre de 2019 trocar e não conseguiu, porque houve uma pressão contrária. O Sérgio Moro fez pressão, Maurício Valete, diretor-geral da PF na época, fez pressão também, e naquele momento ele ainda estava medindo ali questão de popularidade e consequência, e acabou dando um pé atrás, mas nunca freou esse desejo de realmente interferir. Então, assim, tudo ficou muito claro, muito exposto. Agora, é claro que tecnicamente um PGR como Augusto Aras, né, que foi colocado lá por ser inimigo da Lava Jato e estar disposto aí a encerrar forças-tarefa, etc., pode dar uma alegação técnica de que o que há uma eventual motivação e tal, mas não tem nenhuma ingerência numa investigação específica, não detectamos nada, aí se fecha o inquérito e aí pode começar uma ingerência mais na moita, no escuro. Claro que os repórteres aí da equipe do Cláudio Dantas vão sempre tentar apurar, mas é claro que é difícil, porque o presidente vai ficar dizendo que não tem corrupção, sendo que não tem a investigação da corrupção, sendo que os órgãos ficam aparelhados, e aí é muito fácil fingir que todo mundo é inocente. Como a claque bolsonarista vai dizer, olha aí, vocês disseram que tinha interferência, e aí está o presidente inocentado e tal. Então tudo isso está no pacote já mais do que previsto. Será uma surpresa positiva se a coisa não sair assim, se o Bolsonaro for denunciado por advocacia administrativa, que é uma hipótese tremendamente remota. Agora, tem um outro tema em relação a isso, Cláudio, só para complementar, que o André Mendonça, que assumiu o lugar do Sérgio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele tem dado aí declarações de que está fazendo grandes apreensões de droga e está querendo focar o trabalho da PF nisso. Para fazer um bonito para o pessoal, né, que é contra a legalização das drogas, que quer que traficante seja preso e tal, etc., né, como uma pauta à direita. Só que a gente sabe muito bem que é para deixar de lado a pauta anticorrupção, que é para deixar de lado esses políticos do Centrão que são investigados, etc., né, Cláudio? Pois eu publiquei isso hoje cedo, apurando justamente porque já existe um plano que está na mesa do André Mendonça para transformar a atual coordenação geral de combate, de repressão, né, a entorpecentes, de combate às drogas, né, e essa criminalidade de facção. Existe esse plano de transformar a coordenação em diretoria, quer dizer, subir o status, né, desta instância ali, deste grupo, aumentar, ampliá-lo, fortalecê-lo e dedicar mais atenção, quer dizer, mudar o rumo da Polícia Federal do combate à corrupção para o combate às drogas, né? Existe, obviamente, um interesse político nisso, porque você protege os seus amigos do Centrão, os seus empresários corruptos, né, e todos esses que estão aí amaziados com o governo. Como você falou, se você não tem investigação, você não tem operação, você não tem prisão, você não tem corrupção. É igual a questão da pandemia. A pandemia aí está caindo os números e tal, e quando você vai descobrir, não tem teste, ninguém está testando. Exatamente. Então, o raciocínio, né? Um raciocínio simplório, é muito fácil da gente entender esse tipo de comportamento. Então, o André Mendonça está aí já trabalhando nisso, é possível que eles façam essa mudança em breve, fortalecendo esse combate, mudando o foco, ao mesmo tempo mantendo o engajamento da sociedade, podendo dizer nas lives, apreendemos mais uma tonelada de cocaína, apreendemos mais não sei o quê, e tudo isso é claro que isso faz parte do combate à criminalidade, ninguém quer que essa frente seja deixada de lado, seja relegada a segundo plano, mas é claro que você não pode abrir mão do combate à corrupção, que, na verdade, hoje, no mundo inteiro, é a prioridade de qualquer órgão de persecução penal. Aliás, nós estamos voltando à década de 90, nós estamos andando para trás, porque o Brasil, na década de 90, tinha esse engajamento, né, de combate às drogas, etc. e tal,
porque existia um alinhamento internacional, né, do War on Drugs, que era justamente essa política, né, como teve a de terrorismo depois, né, nós tivemos também na década de 90 essa de combate às drogas. Então, nós estávamos a esse movimento internacional. Como a Lava Jato também esteve alinhada com esse movimento internacional de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, né? Nós temos aí até como condicionantes, né, para acessar a OCDE, nós mantermos os nossos índices aqui de compliance, de transparência, de combate, né, com leis realmente duras. E o que nós estamos fazendo desde o início desse governo, desde o início dessa legislatura, é retroceder. Nós estamos nadando contra a maré.